Olá, boa noite a todos, a todas. Meu nome é Letícia Cunha, sou uma das consultoras daqui para fora. Estarei com vocês hoje nesse nosso webinar sobre parte financeira, como funciona o custo de universidade no exterior, as possibilidades de bolsas de estudos e algumas dicas aqui para vocês se prepararem, né, os pais principalmente responsáveis dos alunos nesse projeto a se prepararem com antecedência e conseguirem realizar esse projeto para os seus filhos, para as suas filhas, né? O objetivo aqui dessa nossa reunião, né, do nosso webinar de hoje, é para abordarmos principalmente o aspecto financeiro desse projeto. Quanto custa fazer uma faculdade fora, como se preparar, bolsas de estudos e etc. Bem, antes de nós começarmos também já trazendo para vocês os próximos eventos, para vocês se programarem, vamos falar sobre erros comuns de como selecionar a universidade no exterior no dia 18. No dia 24, vamos falar do programa de preparação, que é especificamente para alunos do nono, primeiro e segundo ano do ensino médio, como é que funciona essa jornada dos anos que antecedem a candidatura, como é que nós já ajudamos e orientamos os nossos alunos. No dia 2 de outubro, a gente vai falar sobre aplicação e candidatura em faculdades da Europa, para quem tem e quem não tem a dupla cidadania europeia. Né? Muitos brasileiros têm um duplo passaporte, né? Passaporte português, italiano, espanhol, e com isso traz existem alguns benefícios a partir desses passaportes europeus, mas também para quem não tem passaporte europeu, né, muitas faculdades na Europa se tornam bastante atrativas e com diversas possibilidades. A gente fala um pouco sobre isso também. Bem, como eu falei, a nossa análise de perfil está aqui. Nosso atendimento também, vocês podem marcar uma conversa inicial com a daqui para fora. É um bate-papo de 30 minutos, totalmente gratuito, para que vocês possam tirar suas dúvidas sobre o projeto. Então, deixa eu falar, né, sobre essa parte financeira, quanto custa bolsas de estudos, e como se planejar, se organizar financeiramente para essa jornada. As pautas de hoje são essas, né? A gente vai falar sobre daqui para fora, vamos falar sobre o processo seletivo, o quanto custa, planejamento financeiro, e as oportunidades, né, que existem de bolsas, né? E vamos falar um pouquinho também do porquê estudar fora, algumas dessas principais pautas aqui. Bem, primeiramente, fazer uma rápida introdução da Daqui para Fora, para quem ainda não nos conhece. Daqui para Fora é uma consultoria educacional especializada em graduação no exterior. Somos os pioneiros no Brasil nesse assunto. Já foram mais de 3.500 alunos assessorados por nós. Já somamos mais de 700 milhões de reais em bolsas. Ou seja, essa parte financeira é uma grande área de expertise daqui para fora. Então, conseguimos orientar, alinhar e definir a melhor estratégia financeira para cada estudante e cada família. Temos hoje uma equipe com mais de 40 profissionais formados no exterior, e a partir do momento que o estudante entra no projeto da Daqui para Fora, vai ter a sua própria equipe multidisciplinar de mentores daqui para fora, um time sempre composto por 4 mentores, onde cada mentor é especializado em cada fase do processo. Em termos de países, a atuação daqui para fora atua hoje em diversos países, Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Holanda, Itália, Espanha, Portugal, França, Bélgica, Suíça e Alemanha. Aqui vocês podem ver algumas das principais aprovações dos últimos anos. E falando dos últimos 2 anos, né, de resultados de 22 e 23, as faculdades top 15, top 30 que os nossos alunos foram aprovados, das faculdades americanas, e falando das faculdades do Canadá e da Europa também aqui, algumas das principais aprovações. Então, muito para mostrar para vocês que todo ano, todo ciclo, a gente tem conseguido esses resultados, né, que consideramos aí de alto grau de seletividade e nível mundial para os nossos alunos. Então, essa era a primeira pauta, só para fazer uma rápida introdução para quem ainda não nos conhece, um pouquinho do contexto daqui para fora nesse assunto, nossa experiência, nossa bagagem nesse projeto de preparação e candidatura para faculdades no exterior. E antes de a gente entrar no assunto principal da noite, que é falarmos de quanto custa, bolsas e como se planejar financeiramente, é importante a gente primeiro abordar o processo seletivo no exterior, porque é a partir de alguns desses requisitos que vocês vão ver a relação com as bolsas de estudos. Então, para quem ainda não conhece o processo seletivo das faculdades no exterior, primeiro as faculdades avaliam os candidatos e as candidatas através do critério acadêmico. Então, o primeiro filtro é o filtro acadêmico, avaliado por notas e provas. Notas da escola, o histórico escolar desse estudante do nono ao
terceiro ano do ensino médio ou 12º ano do ensino médio. E as provas que são o SAT ou ACT, que são provas de inglês e matemática, são exigidas principalmente pelo processo americano. Algumas faculdades da Europa também aceitam a prova do SAT. As provas de proficiência, proficiência de inglês, são provas exigidas por todos os países no exterior, né? Qualquer aluno internacional precisa comprovar a sua proficiência na língua. Então, a prova de proficiência de inglês, o TOEFL, o IELTS, Duolingo, o Cambridge. Então, tem algumas possibilidades. Então, dependendo do país, da faculdade, da lista do estudante, a gente orienta o aluno para a prova mais adequada. O Enem vai ser exigido principalmente no processo do Canadá e da Europa, então é importante também fazer o Enem, principalmente se o aluno tem um currículo brasileiro. Se o estudante estuda em uma escola internacional, com currículo internacional, aí o Enem deixa de ser uma obrigatoriedade, né? Então, mas para quem é de escola brasileira e quer aplicar, se candidatar para o Canadá e para a Europa, é importante fazer o Enem também. E ainda na Europa, dependendo do país, da faculdade, do curso de interesse do estudante, pode ser que o aluno tenha que fazer uma prova a mais ou específica da própria faculdade. Então, isso varia muito de lugar para lugar, país para país, isso especificamente na Europa. Então, esse é o primeiro filtro, né? O filtro acadêmico, né? É importante lembrarem desses pontos aqui, porque a gente vai retomar eles quando a gente fala de parte financeira e bolsas de estudos. Mas seguindo, também tem a parte pessoal de avaliação, né? As cartas de recomendação de 2 professores e um coordenador da escola. Essas cartas são solicitadas nos últimos 2 anos acadêmicos. As atividades extracurriculares, os projetos, Olimpíadas, trabalho voluntário, tudo que o aluno fez, se envolveu e se engajou ao longo do ensino médio. E as redações, que são as redações de apresentação para as universidades. As redações elas são feitas ao longo da candidatura, e nesse trabalho nós temos daqui para fora um departamento de redação que trabalha com os nossos alunos. Para alguns alunos também vai ser necessária uma entrevista, dependendo da faculdade, né, do processo em si. Então, nesse quesito, a gente prepara, também treina, simula. O portfólio, que é o portfólio artístico para os alunos interessados nas artes. Então, se o aluno vai se candidatar para algum curso artístico, como cinema, teatro, moda, design, animação, game design, esse aluno vai precisar também construir um portfólio artístico. Também lembre desse ponto, que a gente vai retomar esse quesito para oportunidades de bolsas de estudo. Primeiramente, já fazer esse contexto inicial sobre o processo seletivo, né, e como isso funciona, e a partir do objetivo do perfil de cada aluno, o trabalho individual com cada estudante daqui para fora, é justamente guiar esse estudante para que esse aluno consiga cumprir, principalmente ao longo do ensino médio, todos os requerimentos necessários, se torne o melhor candidato, a melhor candidata possível para esse processo, e tenha, ao final, pelo menos algumas aprovações para poder escolher e assim embarcar para uma faculdade no exterior. E aí vamos falar sobre justamente uma das primeiras pautas principais da noite, quanto custa, né, fazer uma faculdade fora. Aqui a gente traz de uma forma bem clara e direta de quanto acontece, como funcionam os valores das universidades no exterior. Primeiramente, Estados Unidos e Canadá são valores bem similares, né? Um range de valor bem parecido, de 30 a 80, 85 mil dólares por ano, sendo que um é dólar americano, o outro é dólar canadense. No Reino Unido, de 30 a 50 mil libras ao ano. E na Europa, de 15 a 45 mil euros ao ano. Tá? Nesses valores anuais, a gente já inclui também o custo básico de vida do estudante. Então, isso aqui é com a moradia e a alimentação na universidade. Então, isso aqui é uma referência para que todos possam ter, né, de como funcionam hoje os valores das universidades, e hoje os mínimos, né, necessários a partir desse range inicial para a viabilidade desse projeto. Olhando a Europa é um lugar em que a gente tem colocado bastante energia e tempo para trazer várias oportunidades para os alunos, porque principalmente para quem tem dupla cidadania, ou até mesmo para quem não tem, existem muitas faculdades que vão ter um ótimo custo-benefício, que vão ter, né, o valor das aulas, né, da anuidade da faculdade, um range de 800 até 9 mil euros ao ano, só a faculdade. E aí o restante é o custo de vida. E aí o custo de vida, de fato, na Europa faz-se
um aproximado de 800 a 1.200 euros ao mês para custo de vida. Então, somando-se, a gente chega nesse range que vocês estão vendo aqui do custo anual dos estudos com o custo básico de vida, de 15 a 45 mil euros ao ano. Trazendo aqui alguns exemplos dessas faculdades, né, que tem um ótimo custo-benefício ah, na Europa, né, na Universidade de Bolonha, por exemplo, o custo anual vai ficar só nos estudos, né, que a gente trouxe aqui, na faixa de 2.000 euros ao ano. A Universidade Nova de Lisboa, ela custa 6.000 euros ao ano, e para quem tem um passaporte europeu, esse custo cai para 700 euros ao ano. O mesmo que a Universidade de Lisboa, né, ela custa 5.000 euros ao ano, e para quem tem um passaporte cai para 700 euros ao ano. Algumas faculdades da Espanha, ah, e muitas delas vão ter um curso híbrido ou em espanhol e tem com ótimo custo-benefício, por exemplo, 800 euros ao ano. E aqui outro exemplo que aí é a ESDES, que fica em Lyon, na França, que é uma faculdade que é toda oferecida em inglês. O custo das aulas é de 8.000 euros ao ano, né? E aí a gente fazendo, né, um rápido comparativo, né, de valores, Estados Unidos com Europa, Canadá e Brasil, né, olhando o custo mensal de aulas com ou sem bolsa nos Estados Unidos, as universidades públicas da Europa e no Brasil, nas principais capitais, faculdades particulares, né? Ah, Quando a gente vê o custo anual só dos estudos, né? A gente vê no Brasil um range que vai desde 3.500 até 6.000, algumas até estão acima disso, né? Um custo básico de alimentação, moradia, também um range aí de 3.000 a 6.000, dependendo se o aluno sai de casa, vai para um outro estado, vai ter o custo de aluguel, de contas, então fazendo essa conta também aproximada. Então, rende hoje, né, quando a gente faz essa conversão de um aluno que vai estudar numa faculdade, uma boa faculdade particular aqui no Brasil, com um custo básico de vida, vai ter um valor final no range de 7.800, 8.000 a 12.000 reais por mês, né? Fazendo um comparativo, por exemplo, com a Europa, principalmente olhando as faculdades públicas, o custo mensal das aulas, e aí a gente fez uma conversão de 6 no euro, né? Depois, obviamente, isso pode sendo ajustado conforme o câmbio, de 400 a 3.000 euros, desculpa, reais ao mês. Custo de alimentação e moradia, 4.800 até 9.000, dependendo de qual lugar e qual cidade o aluno mora. Um rende final de 5.000 a 12.000 reais ao mês. Então, a gente vê que quando a gente compara principalmente Europa e Brasil, existem de fato assim faculdades e oportunidades de você ter o mesmo valor, pagar mais ou menos o mesmo que você teria o custo aqui no Brasil também, né? Já Estados Unidos e Canadá também, eles estão dentro de um patamar bem similar. Custo mensal das aulas de 6.000 a 10.000 reais ao mês e custo de vida de 4 a podendo chegar até 8, 9 mil reais ao mês. Aí não rende já de 10 a 18, 19 mil reais ao mês. Então já é um range um pouquinho mais diferente, mas fazendo algumas conversões, você vê que existem algumas possibilidades também de bolsas de estudos a partir desses valores aqui. Alguns pontos para considerar, né? Alguns cenários, né? Investimento pode ficar mais baixo, principalmente se a gente compara Europa e São Paulo, né? A gente vê com muita frequência muitos alunos nossos que saem de casa ou são de outros estados e vão morar em São Paulo, vão ter um custo todo de vida de São Paulo e mais fazer uma faculdade ah, particular, boa, você vê que em termos financeiros vai ser bem parecido ou até mais barato fazer faculdade na Europa. Em alguns cenários de investimento no exterior pode ficar bem parecido, né? Canadá e Estados Unidos com São Paulo, né? E Europa também com outras capitais que tenham também um custo de vida, né, num nível mais alto aqui no Brasil, por exemplo, Curitiba, né? Mas também é importante a gente comparar a questão de nível acadêmico e as possibilidades de faculdades entre as melhores do mundo. Quando a gente olha hoje o ranking mundial, que é o THE, que é o Times of Higher Education, dentre as faculdades dos Estados Unidos, existem 34 faculdades entre as 100 melhores do mundo, 69 entre as 300 melhores do mundo.
Na Europa, existem 38 faculdades entre as 100 melhores do mundo, 138 faculdades entre as 300 melhores do mundo. O Canadá, existem 4 faculdades entre as 100 melhores, e 13 faculdades entre as 300 melhores. E aí, quando a gente vê isso comparativamente com o Brasil, nós temos hoje uma única brasileira que está entre 200 e 250 do mundo. Então, quando a gente olha isso, principalmente nas top 300, a gente vê uma oportunidade gigantesca de estudantes conseguirem entrar em faculdades de altíssimo nível no exterior e, como vimos anteriormente, num ótimo custo-benefício também. Fazendo essa relação, né, com quantas faculdades têm de investimento e o nível delas, alguns dados aqui de 2022 que a gente conseguiu extrair de algumas principais faculdades, o quanto elas investiram em pesquisa. A UCLA sozinha, né, nos Estados Unidos, investiu 1,4 bilhões de dólares, Manchester, no Reino Unido, 552 milhões de dólares, e a UBC, no Canadá, 525 milhões de dólares. Né? Então, isso para trazer um pouquinho para vocês essa relação desse altíssimo nível acadêmico e o quanto essas faculdades realmente têm de investimento. Além disso, né, no exterior, fazer faculdade fora tem as oportunidades de cursos, né, dos mais diferentes possíveis. Aqui no Brasil, para vocês terem uma ideia, as faculdades, em média, vão oferecer entre 80 a 120 cursos na graduação. Isso é uma média Brasil. Já no exterior, esse número dobra para aproximadamente 150 a 250 cursos na graduação. Então, são literalmente ah, centenas, né, dezenas de cursos disponíveis. Então, o aluno consegue realmente entrar em praticamente qualquer curso no exterior também. Então, os cursos, né, como administração, economia, relações internacionais, moda, comunicação, e até cursos bem diferentes, né, ou já muito ligados à tecnologia, que muitas vezes aqui no Brasil estão começando ou ainda não existem, e que esse estudante tem a oportunidade de fazer no exterior. Por exemplo, como game development, nanotecnologia, segurança cibernética, biometria, inteligência artificial e vários outros cursos. Ah, Além disso, né, fazer faculdade fora traz a oportunidade dos jovens se envolverem, se engajarem no campus universitário. Existem o que a gente chama de organizações estudantis, é uma forma muito legal do aluno se envolver no campus. Então, são literalmente centenas de organizações, desde organizações acadêmicas, profissionais, como o Clube de Robótica, de Investimento, e várias outras organizações. Isso tudo para a gente, né, ponderar e colocar numa perspectiva do quanto fazer faculdade fora não só é um projeto acadêmico, mas é um projeto de vida. Fazer faculdade fora traz a oportunidade de desenvolvimento para o jovem num nível que nunca foi feito antes, né? Que onde o aluno nunca teve a oportunidade de crescer e de vivenciar nesse sentido, né? A adaptação, flexibilidade, um senso de independência, de proatividade em vários setores da vida. O nível de inglês vai para um outro patamar, se relacionar com gente do mundo todo, viver outras culturas. Isso traz para o jovem uma qualidade pessoal que é muito atrativa para o mercado de trabalho na frente. Inclusive, muitas empresas hoje já têm programas específicos de quem fez faculdade fora. Então, processos seletivos para quem tem um diploma internacional, em certas empresas você faz um processo diferente. Aqui, algumas dessas empresas, por exemplo, Ambev, Itaú, Raizen, a Red Bull, Bain Company, e muitos alunos nossos, né, que a gente tem acompanhado, os nossos alunos voltando para o Brasil, têm um senso também muito grande de empreender, né? Começam seus primeiros negócios aqui no Brasil e começam também a empreender. E aí, como se preparar financeiramente para isso tudo, né? A gente já falou um pouquinho de quanto custa, e aí agora a gente vai falar como se organizar e se preparar. Primeiramente, como é que é feito em outros países, né? Ah, É muito comum nos Estados Unidos e Japão, por exemplo, toda a família ter uma poupança universitária. Então, o filho, a filha nasceu, ah, esse estudante, esse filho, essa filha já vai ter uma poupança universitária desde o nascimento, né? Ah, o investimento da universidade é mais alto para esses países, né? Eles esperam fazer um investimento maior na universidade do que é feito no ciclo básico escolar.
E essa poupança universitária é planejada com muita antecedência. Como a gente falou, a maioria, a partir do nascimento, já se começa a se planejar para isso, né? O valor da escola, ele, né? E aí, por que a gente não faz, né? Aqui no Brasil? Porque muitas vezes, né? A família que está considerando, né? Ou planeja do seu filho ou da sua filha fazer uma faculdade, por exemplo, particular aqui no Brasil, e estuda em uma escola particular aqui no Brasil também. Muitas vezes esses valores vão ser bem similares, né? Uma boa escola brasileira vai ser bem compatível, ou bem, né, equivalente a uma boa faculdade particular, né? Ou seja, a partir disso, as famílias não precisam fazer ajustes no orçamento, né, ou se planejar com mais antecedência, porque já fazem essa conta prevista dentro também de um orçamento que é contínuo depois do ensino médio em uma universidade. Mas aí como se planejar, né? Algumas dicas aqui, né? Quanto que você gasta hoje e quanto você vai gastar, né? Então, se, por exemplo, né, um gasto mensal para uma família de aproximadamente R$ 4.000, ah, com mais R$ 2.000, seria possível já fazer um planejamento para a Europa. Então, quanto mais cedo a família consegue fazer essa previsão, e aí já fazer esse investimento nessa diferença do que é necessário lá na frente a ser feito para uma faculdade no exterior, melhor e mais viável, mais possível esse projeto ser realizado. Não é necessário a família ter o valor integral dos 4 anos no início do curso, então a comprovação financeira que as faculdades elas exigem, ela é para o primeiro ano da faculdade somente, mas muitas famílias, a gente sabe que aqui no Brasil a gente né, tem a- uma precaução grande financeira, e muitas famílias gostam já de ter o montante total dos 4 anos, mas muitos vão ter para o primeiro ano e depois vão ter para o segundo ano e vão se planejando anualmente. É muito natural, muito normal, né? Existem opções também de planos de pagamento, ah, dependendo da faculdade, algumas dividem por semestre, outras dividem mais vezes dentro do próprio semestre. Então, por exemplo, uma faculdade que custe para a família no final US$ 25.000 por ano, geralmente esse pagamento é feito semestral, então 12.500 seria feito no primeiro semestre, que geralmente é o semestre de agosto, e o segundo semestre de janeiro do ano seguinte ou dentro desse semestre já dividir ainda mais 2 vezes, né? Ou seja, total de 4 vezes ao ano. E também use o seu tempo a favor, né? Quanto mais se planejar com mais antecedência, fazer esse planejamento financeiro a partir do primeiro ano do ensino médio, ou até mesmo durante o ensino fundamental, fazer essa previsão futura para quantos meses até o primeiro ano, segundo ano da faculdade, terceiro ano e assim sucessivamente. Aqui algumas, né, previsões, né, de planejamento mensal, dependendo do ano acadêmico que o estudante comece, né, a se planejar, a família comece a se planejar financeiramente, né? Se o aluno começa, por exemplo, a investir no primeiro ano, a partir do sétimo ano do ensino fundamental, ah, o primeiro ano de faculdade vai ter com US$ 300, lá na frente, os 4 anos, já vai ter US$ 1.200, né, sem considerar nenhuma rentabilidade de investimento e assim sucessivamente. Então, quanto você vai depositando mensalmente em todo o ano acadêmico durante o seu fundamental, a partir do fundamental seria o ideal, para chegar lá na frente com os 4 anos prontos para serem investidos. Outra parte também interessante que as famílias, algumas conhecem, outras não, é que é possível também trabalhar no campus universitário. É possível o estudante estudar e também trabalhar um pouco durante a faculdade para ter também um pouco de dinheiro extra mesmo, né? Então, aqui nos Estados Unidos, algumas das regras, né, de visto de estudante para algum desses países. Nos Estados Unidos, o ano letivo, você pode trabalhar até 20 horas por semana no campus, nas férias até 40 horas por semana, e pode trabalhar fora do campus. A remuneração é sempre por hora, de US$ 8 a US$ 12 por hora. No Canadá, de 20 horas por semana, nas férias também, aí pode trabalhar dentro ou fora do campus, ganha-se de US$ 10 a US$ 15 canadenses por hora. No Reino Unido também, igual aos Estados Unidos, 20 horas por semana e nas férias até 40, ganhando aí aproximadamente 9 libras por hora. Na Holanda, 16 horas por semana. Nas férias, o aluno pode trabalhar o quanto quiser.
de 6 a 8 euros ao ano, a hora. Na Itália, de 20 horas por semana, até no máximo 1.040 horas por ano, ganhando de 7 a 9 euros por hora. Na França, também outros limites de horas por ano. E aqui vocês podem ver o quanto se paga em média por país, né? Então, é interessante porque muitos dos nossos alunos trabalham, de fato, durante a faculdade. É claro que não dá para trabalhar muitas vezes muito, porque o foco é os estudos, para se ganhar vai ganhar um pouco para cobrir parte das suas despesas pessoais. Mas é muito recomendado e muito sugerido, né, para os nossos alunos trabalharem. Em termos de bolsas de estudos, né, ah, principalmente as faculdades dos Estados Unidos são as que têm mais oferta de bolsas, já mais generosidade com bolsas, e as bolsas são das seguintes formas, né? Primeiramente, bolsa por mérito acadêmico, notas e provas, bolsas por necessidade financeira, basicamente por comprovação financeira da família, bolsas por mérito artístico, ou seja, se o aluno tem um mérito artístico, um portfólio artístico bem feito, e bolsa esportiva, se é um atleta de alto rendimento dentro da liga universitária americana também existem essas bolsas esportivas. Bem, vamos falar um pouquinho de cada uma delas. Primeiro, a bolsa por mérito acadêmico. Bolsa por mérito acadêmico, elas são dadas basicamente por notas e provas. Notas da escola, um histórico escolar bem feito, ah, geralmente médias a partir de 8 para cima, e provas que são as provas do SAT ou ACT, e algumas vão dar bolsas pela prova de proficiência também. São poucas, mas algumas ainda dão. Mas principalmente pela prova do SAT ou ACT. As bolsas por mérito acadêmico, para a grande maioria das faculdades, o aluno já é considerado automaticamente na aplicação. Então, não existe uma solicitação diferente, você tem que fazer uma coisa diferente. A grande maioria das bolsas por mérito acadêmico, você é considerado no ato da aplicação. Então, se você aplica para uma faculdade que você saiba que tem a bolsa por mérito acadêmico, se você for um aluno considerado pela faculdade de alto rendimento, que é melhor do que os outros alunos que estão aplicando, na sua admissão você já recebe a oferta de bolsa. Agora, existem também algumas faculdades que a bolsa por mérito você tem que fazer um application extra, ou uma data diferente. Então, é importante ter isso em mente, que entender qual é o formato da universidade que você está aplicando. É claro que esse é um dos principais pontos que aqui no Daqui para Fora, na parte financeira de orientação de bolsas, é o que a gente faz. A gente conhece as bolsas, que tipo de bolsa cada faculdade tem, se tem application extra ou não, se tem que mandar mais cedo ou não. Então, isso, obviamente, é uma grande parte do nosso trabalho, dos nossos alunos, nessa fase de definição, seleção e aplicação para as universidades. Aqui alguns exemplos dos nossos alunos que obtiveram bolsas por mérito acadêmico, bolsas que são até de 100%, algumas parciais. Então, alguns exemplos aqui dos alunos para ilustrar para vocês. Então, essa é a principal forma que hoje os nossos alunos conseguem algum tipo de bolsa. A segunda forma são as bolsas por necessidade financeira, são faculdades já mais seletivas, existem o que eles chamam de need blind ou need aware, e a necessidade financeira, como o próprio nome já diz, é a partir da comprovação financeira da família, né? Mas para considerar essas faculdades que oferecem essas bolsas, é importante o aluno ser um estudante muito forte academicamente, não só em termos de notas e provas, mas também em atividades de altíssima relevância, porque essas faculdades são as mais seletivas também, tá? Aqui alguns exemplos das faculdades, né, e os alunos que obtiveram algum tipo de bolsa por necessidade financeira, como a daqui para fora. Então, muitas das bolsas por necessidade, a gente vê que muitas cobrem praticamente tudo, né, ou grande parte do custo, não só de estudo, mas também de moradia, de alimentação. Só para que vocês saibam de uma forma inicial, né, como funciona esse cálculo, né, das bolsas por necessidade financeira, a faculdade vai considerar salário, lucro ou dividendo, se a família, né, se os pais tiverem empresas, aluguéis de imóveis ou outras fontes de renda, o tamanho da família, se tem irmão mais novo, mais velho, se tem dependentes dentro da família também, ou quais são as despesas mensais, todos os investimentos da família, imóveis também, patrimônio, poupança,
E no caso de pais separados, a, 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 a conta ela é feita em conjunto, ela é feita separada, mas depois é feito em conjunto dos dois, porque é a partir da soma da renda dos dois responsáveis do estudante. O que a faculdade não vai levar em consideração nessa conta? O imóvel que a família mora, né, e todos os planos privados de previdência, ou seja, a, os fundos que são relacionados a investimento para a previdência privada. E aí, como é que são os critérios para calcular o EFC, que eles chamam de Estimated Family Contribution? Primeiro é a renda total dos pais, né, juntos ou separados, mas dos dois responsáveis do estudante. O patrimônio total também. E a partir dessa renda total final, tira-se, né, o número de dependentes, o patrimônio, ah, e as despesas que essa família tem. Então, a partir dessa conta, é a faculdade que faz essa análise final, e aí é ofertada essa bolsa de acordo com a comprovação da família. Aqui a gente pode trazer alguns dados também interessantes, né, de universidades que oferecem bolsas por necessidade financeira. Quando o aluno aplica para esse tipo de bolsa, a gente tem uma conversa muito importante com o estudante, com a família, né? Primeiro para saber o quanto realmente o estudante tem condições, tem chances de conseguir essa bolsa, quais são as chances de admissão sem ou com a bolsa. Então, tem algumas faculdades que a gente sabe que no seu histórico aceitam, são bem generosas com essas bolsas por necessidade, outras nem tanto. Por exemplo, o MIT é bem conhecido por aceitar alunos e tem uma oferta de bolsa bem generosa. Basicamente, quase que todos os alunos que são aceitos são alunos bolsistas, né? Dos 3 a 5 brasileiros, em média, aceitos no MIT, 75% deles conseguem algum tipo de bolsa, ou seja, de 2 a 3 desses alunos totais. Já outras faculdades, elas não são tão generosas assim. Por exemplo, Cornell. Cornell é uma faculdade que oferece bolsa por necessidade financeira. Ela aceita, em média, de 8 a 10 brasileiros por ano, mas só vai oferecer, talvez, uma bolsa para talvez um aluno, no máximo. Então, 5% só desses alunos são aceitos com bolsa. Então, esses dados, né, essas estatísticas, é claro que é algo que a gente vem trabalhando, né, coletando há anos e anos, e todo ano a gente vai reacompanhando, né, realimentando essas informações para ter esses históricos e ter esse track por trás, para poder direcionar os nossos alunos também adequadamente nas suas estratégias. Entrando na terceira forma de conseguir uma bolsa, né, as bolsas por mérito acadêmico, mérito artístico. O mérito artístico é designado para alunos com áreas artísticas, ou seja, aquele que vai aplicar também para o curso artístico. Então, se o estudante quer fazer, por exemplo, cinema, tem um portfólio muito bom naquela área, já produziu alguma coisa, já fez alguma coisa, né, tem um material legal de cinema, esse aluno pode se qualificar pelo portfólio de cinema. Assim como outras áreas aqui que são as mais comuns que a gente vê no nosso dia a dia com os nossos alunos. Design, arquitetura, moda, animação também, já vimos alunos conseguindo bolsa pelo mérito artístico, mas basicamente a avaliação é da faculdade dentro do portfólio artístico que o aluno envia. Inclusive, para esse ponto do portfólio, na Daqui para Fora, nós temos o nosso departamento de portfólio, aí onde cada aluno vai ter uma mentora de portfólio para direcioná-lo nesse material que vai ser construído, trabalhado e enviado para as universidades. Aqui alguns exemplos dos nossos alunos que obtiveram bolsas por mérito acadêmico, mérito artístico, inclusive. E aí um ponto importante, né, dessa avaliação de bolsas que a gente sempre alinha com as famílias e com os responsáveis, principalmente, é sempre de acordo com o que cada família determinar como o seu range financeiro. Então, isso eu sempre oriento os pais, a família, né, os responsáveis, fazerem realmente esse pequeno dever de casa, colocarem na ponta do lápis e na balança o que seria viável financeiramente numa conta anual, num range estimado inicial, para que todo um trabalho inicial de pesquisa, de faculdade, seja feito de acordo com esse range que vocês determinarem. Ou seja, toda faculdade que estiver muito fora do orçamento e não tiver bolsa, são faculdades que precisam ser descartadas, né? Não adianta mandar uma application para uma faculdade sabendo que ela é totalmente fora do orçamento e que não oferece bolsa.
Agora, as faculdades que estiverem fora do orçamento e tiverem bolsa, nós consideramos, né, recomendamos para os alunos aplicarem, porém, ainda assim, existe um trabalho muito individual que cada aluno tem com a sua equipe, avaliando primeiro que tipo de bolsa a faculdade oferece, se o tamanho da bolsa vai ser suficiente para o teto da família, e se os requisitos daquela bolsa, o estudante é um candidato ou não para aquela bolsa. Então, essa é uma análise que é feita a partir de cada aluno com sua equipe, né? É uma coisa, né? É um trabalho feito muito individualmente, para a partir daí trazer as recomendações de faculdades adequadas. E para isso, a Daqui para Fora conta com uma base de dados de milhares de alunos e milhares de faculdades para justamente avaliar o perfil do estudante que está se candidatando para a bolsa e comparar com os nossos alunos que já aplicaram anteriormente com a gente. São literalmente milhares de alunos, milhares de faculdades, são mais de 20 anos fazendo isso. Então, a nossa base de dados hoje é um material muito rico, é uma matriz muito rica de informação, porque a gente consegue olhar no retroativo resultados reais de alunos brasileiros que aplicaram no exterior e entender os diferentes tipos de perfis de alunos e saber quem entrou, quem não entrou, se entrou com bolsa, e a partir disso comparar com o aluno que estiver no processo de candidatura conosco, cruzar informações e entender aonde cada faculdade, quais são as chances reais que aquele aluno que está aplicando conosco vai ter ou não de conseguir uma bolsa ou até admissão em certas faculdades. Então, é um trabalho muito assertivo de se fazer essa análise financeira também, baseado em resultados reais daqui para fora. E aí, algumas dicas aqui como melhorar as chances de bolsa, né? Principalmente aqui para os alunos, né? Ah, primeiro, né, a questão de notas, né? Notas da escola, histórico escolar. Então, a média do estudante principalmente do nono ao terceiro ano do ensino médio, as provas, ir muito bem no SAT, principalmente. É uma prova que ela é exigida principalmente para as bolsas nos Estados Unidos. As atividades extracurriculares, né, o aluno se envolver, se engajar muito em suas atividades. Mas vale uma ressalva aqui, ah, não adianta colocar muito tempo em atividade extracurricular se nos outros dois quesitos anteriores o aluno não está indo muito bem. Então, em termos de prioridade, sempre são as notas e as provas, para depois olharmos as atividades extracurriculares. Então, se o aluno já vai muito, muito bem em notas, muito, muito bem em provas, aí começar a trabalhar nessas atividades também em alto nível. Um outro aspecto é selecionar muito bem as universidades, né? Definir e ter uma estratégia coesa de acordo com o seu perfil, seu potencial acadêmico, com o que a sua família determinou e definiu como teto. As redações, algumas faculdades fazem redações também para você aplicar para a bolsa, então trabalhar com cuidado, com detalhe nessas redações. E o portfólio, que é o portfólio artístico, dependendo do interesse do estudante, do curso de interesse, também criar esse portfólio bem feito. Também algumas dicas aqui sobre bolsas, né, como se planejar, como a gente falou, ah, é importante a família fazer esse teto, né, fazer essa conta, ter esse teto mais ou menos pré-determinado do quanto está pretendendo investir no exterior, fazer essa conta anual, ou pelo menos ter um rende estimado. Então, esse é um dever de casa importante da família realizar para que esse projeto, desde o início e principalmente durante as escolhas de faculdades, sejam assertivas na parte financeira. Quando for buscar qualquer pesquisa, né, no Google, em sites da universidade, olhar faculdades, né, as bolsas são dadas, né, merit-based scholarships opportunities for international students. Então, é uma boa frase para vocês terem para fazer essas pesquisas. Pesquise se a faculdade também tem uma application extra ou não, né, para a bolsa, qual é a forma de se aplicar para a bolsa. Atenção aos prazos também, muitas bolsas são dadas para quem aplica cedo. Então, se você estiver considerando em aplicar para alguma faculdade, saiba que provavelmente aplicando mais cedo as suas chances aumentam. E fazer uma distinção das faculdades Need Blind e Need Aware, né? Se a faculdade ela vai avaliar a sua necessidade de bolsa junto com a application ou depois da sua avaliação acadêmica. Então, fazer essa distinção também do tipo de faculdade que você estiver aplicando. E aí, para a gente fechar, né, o nosso trabalho aqui na Daqui para Fora, dentro disso tudo que a gente falou de orçamento, né, planejamento, o nosso papel com os estudantes, com a família, é justamente realizar esse projeto como um todo, que começa desde a preparação, que pode ser a partir do nono ano do ensino fundamental,
segundo ano. Na preparação tem o objetivo justamente de tornar o estudante o melhor candidato, a melhor candidata possível, tanto a nível de notas, provas, tem um curso de aceitina daqui para fora, o preparo de portfólio para quem tem interesse nas artes. Ou seja, o aluno chegar muito bem, muito forte para uma boa candidatura, que é feita ao longo do terceiro ano. E aí a gente parte para a seleção de faculdades dentro do orçamento que a família nos passar. Então, essa é uma informação que é feita e alinhada durante a seleção e pesquisa de universidades. E aí depois o preparo dessas aplicações com mentor de redação, uma orientadora de application, e toda a parte do pré-embarque para os alunos. Ao longo dos 4 anos também nós continuamos dando suporte para o estudante e para a família. Na candidatura, a parte fundamental de trabalho, diante de todo esse cenário que a gente falou, financeiro, bolsas, aplicação, que tipo de bolsa é definido durante a candidatura, né? Dependendo do perfil do estudante, suas preferências, o orçamento que a família estipulou, analisando dentro da nossa base de dados quais são as chances que cada aluno vai ter para cada faculdade indicada. Então, a ideia é que o estudante chegue no trabalho final com a sua equipe, nessa fase de seleção, numa lista muito equilibrada, muito coerente, de acordo com o seu perfil, tanto acadêmico quanto financeiro. E aí existem sempre 4 categorias de faculdades que os nossos alunos se candidatam. Faculdades muito competitivas, competitivas, alvos e seguras. Então, é o papel do estrategista, que é um dos mentores especializados nessa fase de seleção, identificar que tipo de faculdade vai se enquadrar para cada estudante. Então, cada aluno vai ter um estrategista para poder dar esse direcionamento, né, e essa estratégia para chegarem numa lista final equilibrada e coesa de acordo com o seu perfil e potencial, né? Ah, aqui é a nossa análise de perfil, né, para vocês preencherem novamente, né, a nosso formulário, para vocês terem uma conversa inicial cada para fora, totalmente gratuito. Vocês têm um feedback nosso. E a gente está aqui justamente para realizar e viabilizar esse projeto para cada um, para cada família, né? Tanto do ponto de vista acadêmico, mas principalmente também financeiro, para que esse projeto no final seja algo possível, viável, dentro da realidade que a família planejou. Então, estou deixando agora nosso WhatsApp aqui, nossa análise de perfil. Vou abrir para nos últimos 5 minutinhos aqui para perguntas e respostas de vocês. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, podem colocar aqui no Q&A ou no chat também. Legal. Como calcular a média escolar, né? Então, Laura, na verdade, aqui no Daqui para Fora, a gente tem inclusive uma calculadora nossa que a gente criou ao longo desses anos todos, uma calculadora de GPA. Se você quiser, manda um WhatsApp aqui para a gente e aí a gente consegue fazer essa conta para você. Essa média escolar, no final das contas, no processo de candidatura, vai ser feita pela própria faculdade. Mas a gente criou esse instrumento aqui interno nosso para diante de um comparativo, né, do que a gente tem visto nos últimos anos. Então, a gente consegue dar uma estimativa para você. Vou colocar aqui o nosso WhatsApp, aí você pode mandar uma mensagem para a gente, que a gente, você mandando o seu histórico, o seu boletim, a gente consegue fazer essa conta para você. Bolsa esportiva, Maíra. Bolsa esportiva é para atletas de alto rendimento. E no passado, daqui para fora, trabalhou, né, lá no início do trabalho, a gente trabalhou com bolsas esportivas. E falando por experiência, quais são os principais esportes hoje que os atletas brasileiros conseguem um tipo de bolsa esportiva? O futebol, a natação, o tênis e o vôlei feminino. Eu diria que esses são os 4 principais esportes. Mas para você ser um atleta para a bolsa esportiva, você tem que ser um atleta de alto rendimento, em clube, com competições federadas, né, competições oficiais, e demonstrar sua habilidade esportiva. Mas se quiser alguma dica, depois tem empresas que a gente indica, dependendo do esporte, que podem ajudá-lo também. Vocês trabalham com Oxford? Oxford a gente já teve algumas aprovações, sim. É claro que Oxford aceita, em média, de 0 a 2 brasileiros por ano na graduação, né? Então, a Oxford é uma faculdade extremamente seletiva, mas sim, já tivemos aprovações lá. Vocês auxiliam também o acesso à universidade na Europa? Sim, claro, né? No início eu falei, Alex, a gente trabalha com Reino Unido, Espanha, Itália, Portugal, França, Bélgica, Holanda, Suíça e Alemanha. Faculdades em inglês na Europa, tá? Desses países. Quanto custa programa de candidatura? Então, Gabriela, o programa de candidatura, eu recomendo você também ter uma reunião com um consultor, ou marcar um primeiro atendimento com a gente,
porque depende muito de quando você começar, quantas candidaturas, se aplicar para muitas, para poucas, em que fase do trabalho você está. Mas são geralmente mensalidades pagas, né, parcela, mensalidades pagas até o seu embarque, que vão variar de 2.500 até uns 3.500, 4.000, vai depender muito. Então, marca uma reunião para a gente entender o seu caso, né, e fazer essa proposta oficial para você. Os cursos escolhidos lá fora podem ser aproveitados aqui no Brasil, como, por exemplo, medicina, advocacia ou contabilidade. Ah, existem alguns cursos, Gabi, que a gente tem que ter uma cautela em fazer ou não no exterior, né? Até porque são cursos que são mais complexos de você revalidar o diploma aqui. E aí, alguns desses cursos, dependendo do perfil do estudante, às vezes a recomendação realmente é ficar aqui no Brasil, tá? A medicina, por exemplo, é um desses cursos. É um curso extremamente seletivo para alunos internacionais, a não ser que você tenha o passaporte ou a cidadania daquele país. E direito, a mesma coisa. Contabilidade, não. Contabilidade é sem problema. Bolsa esportiva. Então, acho que eu já respondi, né? Podem ser uma avaliada. Então, entre em contato com a gente. Eu vou botar aqui também o nosso WhatsApp, que a gente pode indicar, dependendo do país, do esporte, a gente recomenda empresas que são especializadas nisso. Custo assessoria, como a gente falou, né? Na candidatura tem esses ranges de valores, mas marca uma reunião com a gente, marca sem custo nenhum, não tem nenhum custo, porque a gente entende o seu caso, do seu filho, da sua filha, não sei se é para você, qual o ano acadêmico, se é só candidatura, se é preparação em candidatura, quantas candidaturas, quando que você vai começar. Então, tem muitas variáveis que aí, inclusive, se você começa lá atrás, no nono ano, primeiro ano, as parcelas de mensalidades podem estar na casa de 1.200, R$ 1.500. Tem muita variação, podem chegar até R$ 4.000, são parcelas. Como fica a validação de diploma se quiser retornar ao Brasil pós-formada? Bem, Patrícia, a revalidação de diploma basicamente é 70% da grade feita lá tem que bater com a grade daqui. Então, se você faz as matérias equivalentes, você consegue 70%, você consegue essa revalidação depois, tá? Mas isso é algo que, inclusive, que a gente dá apoio e suporte para os alunos depois do embarque. Nosso vínculo com os nossos alunos e famílias não termina no dia do embarque. Então, a gente tem um departamento de apoio justamente para dar esse suporte no pós-embarque, né, e tudo que se dá durante e depois da faculdade. Quando começar a candidatura? O quanto antes, sempre. A candidatura ela ocorre ao longo do último ano do ensino médio, né? E ela tem que começar sempre o quanto antes. Então, se você está no último ano agora, é para começar já. Se você está no segundo ano, por exemplo, eu diria que é um ótimo momento também já de começar. Primeiro ano, também um ótimo momento. Sobre bolsa artística, existe algo específico? Depende da arte que você vai se candidatar e dos requerimentos, né? Que você precisa para aplicar para aquela bolsa artística específica. Então, dependendo da sua área artística e da faculdade que você vai se candidatar, o portfólio específico daquela faculdade é o que vai ser exigido para a bolsa artística também. Trabalho voluntário no Brasil é válido para fins de bolsa? Como a gente falou, Pietra, a parte de bolsa, na parte das atividades extracurriculares, é um atributo depois que a parte acadêmica é avaliada. Então, se você é uma excelente aluna, com ótimas notas da escola, com um ótimo SAT, e depois, consequentemente, você tem trabalho voluntário, tem um engajamento muito grande, tem uma certa liderança em alguma coisa, e isso já começa a contar também para uma finalidade de bolsa, possivelmente já por necessidade financeira. E se o aluno ainda não escolheu sua área de interesse? Ótima pergunta, Márcia. Não faz o menor problema, não tem o menor problema, tá? Ah, a grande maioria dos nossos alunos, quando começam o trabalho conosco, seja no nono, primeiro e segundo ano do ensino médio, eles já ainda não sabem o que querem fazer, e isso, inclusive, a orientação vocacional faz parte do nosso programa de preparação. Então, é algo que a gente aborda com os alunos, porque o objetivo é que o aluno chegue na candidatura já com um curso, ou pelo menos com uma área definida do que quer fazer na faculdade, para a gente aplicar para as faculdades corretas dentro daquela área. Mas se ainda não sabe, não tem problema nenhum. É algo que a gente vai abordar durante a preparação. Agora, se não sabe durante a candidatura, aí a gente recomenda o aluno já pelo menos ter uma ideia, ou pelo menos uma ou duas opções durante o trabalho de candidatura. E o consultor eu falo direto pelo WhatsApp. E sim, fala aqui direto pelo WhatsApp, esse WhatsApp aqui que eu coloquei aqui para você.
E se o aluno não for jovem e já tem uma faculdade e quer estar fora? Ah, não entendi muito bem a pergunta, Márcia. Ah, mas sim, se você já está na faculdade, né, e já começou a faculdade aqui no Brasil, ou já tem uma faculdade feita, não tem problema nenhum. Você pode fazer uma ou uma segunda graduação, ou pode terminar a sua faculdade também no exterior. Isso também é possível. Mas marca uma conversinha com a gente, que a gente pode entender melhor o seu caso e avaliar como é que seria esse cenário, só para a gente entender um pouco melhor. Acho que é isso então, pessoal. Obrigada novamente pelo tempo de vocês. Espero que vocês tenham curtido, gostado, saiam daqui com alguma informação a mais. E contem conosco, podem marcar uma conversa conosco à vontade, totalmente gratuita. É uma conversa individual, é um projeto individual também, então é muito importante ter essa conversa one-on-one aqui com a daqui para fora, tá? Obrigada, Ana Cecília. Espero revê-las em um próximo encontro e até a próxima, pessoal. Uma boa noite a todos e bom descanso. Obrigada, gente. Tchau, tchau.